Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Veja os destaques dessa edição. Dilma Rousseff é reeleita presidente do Banco do BRICS para um novo mandato de 5 anos. Você vai ver como será o julgamento de Bolsonaro no STF que pode torná-lo réu. Crédito do trabalhador, saiba como requerer o empréstimo consignado para a CLT. Julgamento da deputada Carla Zambelli no STF é adiado após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. A aparição pública e alta hospitalar de Papa Francisco traz esperança aos fiéis. BYD fecha ano recorde e supera a Tesla em receitas. Trump anuncia tarifas para países que comprarem petróleo venezuelano. É a partir de agora no Boa Tarde Mundo. E temos de hoje começando, é sempre satisfação entrar na sua casa e deixa entrar na sua casa nesse horário do almoço. Boa tarde para você. Os trabalhadores seletistas já podem requerer o crédito do trabalhador. A medida foi assinada pelo presidente Lula de acordo com o governo federal. A medida permite que os trabalhadores tenham acesso ao crédito de uma forma mais barata. O governo federal lançou o Crédito do Trabalhador, que permite empréstimos consignados para trabalhadores CLT. O empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada está disponível. Chamado de Crédito do Trabalhador, a medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o governo federal, o objetivo é que trabalhadores seletistas tenham acesso a crédito de uma forma mais barata, utilizando como garantia o FGTS. Empregados domésticos, trabalhadores rurais com carteira assinada e assalariados de mês são os principais alvos do governo federal. Caso você já tenha um consignado ativo, poderá fazer a migração para as novas condições a partir do dia 25 de abril. No caso da portabilidade entre os bancos, essa poderá ser feita a partir do dia 6 de junho. A solicitação do crédito consignado pode ser feita dentro do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O trabalhador tem a opção de requerer uma proposta de crédito diretamente com as instituições financeiras habilitadas pelo governo federal. O profissional precisa autorizar o acesso a seus dados como nome, CPF e a margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa. A partir daí, o trabalhador receberá as ofertas em até 24 horas, podendo analisar a melhor opção e fazer a contratação no canal do banco. Vale ressaltar que o desconto das parcelas será feita na folha de salário mensalmente, o que permite que as taxas de juros sejam menores comparadas às práticas no consignado por convênio. O trabalhador pode usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e 100% da multa rescisória em caso de demissão. Então fica aí resumido e explicado para você. Mudando de assunto agora, porque para a multidão que se reuniu ao lado de fora do Hospital Gemelli, lá na Roma, e para 1,4 bilhões de católicos que tem pelo mundo inteiro, o domingo de ontem foi de renovação. O domingo de antes de ontem foi de renovação, de esperança e alegria com a saída do Papa Francisco do hospital, a sua alta hospitalar e, claro, a sua aparição em uma das varandas do hospital. O Papa Francisco retornou ao Vaticano pouco depois do meio-dia deste domingo, após mais de 5 semanas de hospitalização por uma pneumonia bilateral. A aparição pública do líder católico trouxe esperança aos fiéis. É um ótimo dia hoje, você sabe, nos dá muita coragem, força, é muita emoção. Foi um momento muito emocionante vê-lo na sacada, mas também estamos cheios de força e energia porque ele voltou. Ele melhorou e está voltando. And I think seeing the Holy Father gave us all a beautiful sense of hope, having come through. Ver o Santo Padre nos deu a todos uma bela sensação de esperança.
Tendo passado por essa doença e estando no hospital desde 14 de fevereiro, foi uma oportunidade maravilhosa de vê-lo. E acho que ele respondeu muitas orações das pessoas. Espero que isso tenha levantado seu ânimo. Acho que sim. Yeah, to be honest, I was really happy to see him. It's such an honor to see. Fiquei feliz de vê-lo. É uma honra ver uma pessoa tão maravilhosa pessoalmente. Nunca pensei que seria capaz de vê-lo. Então foi uma grande experiência. Muito feliz. Really happy experience. O Papa Francisco acenou e agradeceu aos fiéis de uma varanda do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo, sua primeira aparição pública desde a internação em fevereiro. Obrigado a todos, disse o pontífice de 88 anos, com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando centenas de pessoas reunidas na sacada. A alta médica do pontífice, cuja condição melhorou gradualmente nas últimas semanas, era aguardada com ansiedade em meio a crescentes dúvidas sobre sua capacidade de retomar suas atividades. A gente da TV Mundial fica muito feliz, fica com o coração batendo muito forte, sem ser questão religiosa, mas claro, uma grande parte da gente da TV Mundial, da equipe da TV Mundial é católico, então, mas não só por isso, a gente fica muito feliz por essa melhora do Papa Francisco e a gente contou os dias para poder dar essa notícia, porque foram mais de um mês, né? Foram 5 semanas só falando piora do Papa, melhora, enfim, e a gente sempre falava e a gente acreditava. O dia que, vamos dizer, da alta hospitalar do Papa vai chegar e esse dia chegou. Então, estou muito feliz por dar essa notícia para vocês aqui no jornal, tá bom? Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai vir aqui para o Brasil. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, ela foi reeleita como presidente de novo, do Banco de Desenvolvimento, claro, conhecido como Banco do BRICS. A decisão foi comunicada pela própria presidente em um evento do banco neste fim de semana. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. A decisão foi comunicada pela própria presidente e em evento do banco no fim de semana. Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o posto, Dilma está à frente da instituição desde 2023. Com a sede em Xangai, na China, o Banco do BRICS foi criado em 2014 e financia projetos de infraestrutura ligados ao desenvolvimento sustentável. Cada país membro do BRICS pode indicar o presidente do banco para um mandato de 5 anos. Dilma, no entanto, assumiu na metade do período, ao ser escolhida por Lula para substituir o economista Marco Troioggi, que havia sido indicado no governo Jair Bolsonaro. Pelas regras de rotatividade, ao final do mandato de Dilma neste ano, cabe à Rússia indicar um novo nome. Entretanto, no ano passado, segundo a Agência do Brasil, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o presidente Vladimir Putin informou que o país daria o aval para Dilma ser reeleita. Conforme a Agência Brasil, na ocasião, Putin destacou que, como a Rússia está na guerra com a Ucrânia, ter um russo à frente do banco poderia prejudicar a condução dos trabalhos da NDB. Os países do BRICS têm se posicionado contra a guerra. Além disso, o Brasil comanda o BRICS nesse ano. A cúpula de chefes de Estado acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. Em rede social, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, parabenizou Dilma pela reeleição. Dilma Rousseff é a primeira mulher da história a presidir o Brasil. Dilma comandou o país de janeiro de 2011 a maio de 2016, quando foi afastada do mandato em razão de um processo de impeachment no Congresso Nacional. Em agosto daquele ano, Dilma deixou o mandato definitivamente, quando o Senado aprovou a perda do mandato. Reeleita em 2014, ela permaneceria no Palácio do Planalto até 2018. Em razão do impeachment
Em razão do impeachment de Dilma, o então vice-presidente Michel Temer assumiu como presidente da República. À época, antes mesmo do afastamento da petista, Temer se aliou à oposição e, ao assumir, governou com partidos, como o PSDB. A empresa fabricante de veículos chinesa BYD bateu recorde de vendas no ano de 2024, deixando para trás a americana Tesla. Ela que recentemente apresentou uma nova tecnologia de baterias que pode até revolucionar o setor dos carros eletrônicos, como foi mostrado na semana passada aqui no BTN. A BYD ultrapassou os 100 bilhões de dólares ou mais de 570 bilhões de reais em receitas e superou a sua concorrente americana Tesla. A companhia com sede em Shenzhen anunciou em uma apresentação nesta segunda-feira que arrecadou mais de 777 bilhões de yuans, ou 613 bilhões e meio de reais em 2024, superando os 97 bilhões de dólares da Tesla, mais de 550 bilhões de reais. A BYD se tornou nos últimos anos a líder do mercado de veículos elétricos na China e está se expandindo no exterior. O resultado representa um aumento de 29% em relação a 2023 e foi superior ao prognóstico da Bloomberg. Por sua vez, o lucro líquido em 2024 subiu a mais de 40 bilhões de yuans, ou 31 bilhões de reais, 34% a mais do que em 2023, um máximo histórico. Este mês, a BYD apresentou uma nova tecnologia de baterias que, segundo a empresa, permite que um veículo viaje até 470 quilômetros depois de ser carregado por apenas 5 minutos. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver como será o julgamento do Bolsonaro no STF, que pode tomá-lo réu. E também o julgamento da deputada federal do PL, Carla Zambelli, no STF é adiado após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. O intervalo é rápido, voltamos já. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento: Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Estamos de volta agora para a gente falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, suspendeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. 4 ministros já votaram para condená-la pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, suspendeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli. 4 ministros já votaram para condená-la pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Nunes Marques pediu vista, ou seja, mais prazo para analisar o caso, o que pode levar até 90 dias. Zambelli se tornou ré no STF após ser denunciada pela Procuradoria-Geral da República por, na véspera do segundo turno das eleições de 2022, ter sacado uma arma e apontado para um homem no meio da rua. Os ministros que já votaram se posicionaram a favor da cassação do mandato de Zambelli como consequência da condenação, mas isso só ocorreria quando o processo fosse encerrado, esgotadas as chances de recurso. O relator, Gilmar Mendes, apontou elevado grau de reprovabilidade na conduta da deputada, que perseguiu um homem desarmado e de corrente adversária na véspera da eleição, após troca de insultos recíprocos. Zambelli nega ter cometido irregularidades e alega que as premissas apresentadas no voto estão equivocadas. O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros têm até a próxima sexta-feira, 28 de março, para se manifestar sobre o caso. Os outros ministros ainda podem votar, pedir mais tempo ou enviar o caso ao plenário físico.
E ainda falando do STF, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começará a analisar hoje, se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado de 2022. O julgamento envolve o presidente Bolsonaro, ex-presidente, e outras 7 pessoas. O colegiado do STF é proposto por Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começará a analisar nesta terça-feira, 25 de março, se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Serão 2 sessões, no dia 25 e outra no dia 26 de março. Os magistrados da primeira turma do STF analisarão os argumentos da Procuradoria-Geral da República para decidir se iniciam uma ação penal. O colegiado é composto por Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. A sessão obedecerá ao rito previsto no regimento interno do STF. Primeiro, a abertura da sessão pelo presidente Cristiano Zanin, depois a leitura do relatório pelo relator Alexandre de Moraes. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, terá 30 minutos para fazer a sua sustentação oral. Logo após, vem a sustentação oral das defesas. São 8 réus, 15 minutos para cada, ordem definida por Zanin. Depois vem o voto do relator nas preliminares, os votos dos demais ministros sobre preliminares e os votos dos demais ministros. Será analisado o primeiro dos 4 grupos de denunciados, considerado o núcleo central da organização criminosa, composto por Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de obras de Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente em 2022. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova tarifa de 25%. Dessa vez, o alvo são os países que comprarem petróleo e gás da Venezuela. O presidente Donald Trump afirmou que vai impor uma tarifa de 25% sobre qualquer país que compre petróleo ou gás da Venezuela, enquanto trava uma campanha de deportação contra venezuelanos e impõe taxas a vários parceiros comerciais. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump lançou tarifas sobre aliados e inimigos dos Estados Unidos, tentando forçar a política econômica e diplomática por meio do mecanismo financeiro. O oleoduto de deportação entre os Estados Unidos e a Venezuela foi suspenso no mês passado, quando Trump alegou que Caracas não cumpriu um acordo para receber rapidamente os migrantes deportados, e a Venezuela posteriormente disse que não aceitaria mais os voos. Mas o governo venezuelano anunciou no sábado que havia chegado a um acordo com Washington para retomar as repatriações. O acordo veio somente depois que mais de 200 venezuelanos foram levados dos Estados Unidos para uma prisão de segurança máxima e campo de trabalho forçado em El Salvador, em 16 de março. Na ocasião, Trump invocou poderes de guerra para expulsar os supostos membros da gangue Trem de Aragua. O magnata disse que os Estados Unidos colocariam tarifas secundárias em países que compram petróleo venezuelano por inúmeras razões, incluindo o fato de que a Venezuela enviou propositalmente e enganosamente para os Estados Unidos, disfarçados, dezenas de milhares de criminosos de alto escalão e outros. A tarifa começaria a valer em 2 de abril. Trump já lançou tarifas sobre os principais parceiros comerciais, incluindo China, Canadá e México, citando desequilíbrios comerciais e falhas em conter o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. No começo do mês, o país deu à gigante de energia Chevron 1 mês para interromper suas operações na Venezuela. Bom, é um caso... Vou primeiro falar aqui para depois receber críticas e pessoas falando que o seguinte,
Eu quero ver se vocês concordam comigo. Por que que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, se acha o dono do mundo? Lembrando, vou repetir só para deixar claro, o que eu vou falar, independente de situação partidária, política, direita, esquerda, o que eu vou falar é do povo, do mundial, na verdade. Eu me pergunto, sempre Donald Trump quer estar à frente de decisões. A gente fala sobre uma guerra comercial. Mas, você está até vendo aqui no GC, certo? Ok. Só que eu lhe pergunto, essa guerra comercial partiu de quem? E quem que está dentro dessa guerra comercial? É isso que não pode, por isso que não pode ser considerada uma guerra comercial, porque não está tendo uma guerra comercial. Aí você pergunta, cara, não estou entendendo onde você quer chegar. Donald Trump quer ser o dono do mundo e com isso ele começou uma guerra que só tem ele. Então, agora você não pode mais comprar como a gente disse na reportagem, você não pode mais comprar da Venezuela porque o Donald Trump vai cobrar uma tarifa de 25%. Aí eu lhe pergunto, ele é o presidente dos Estados Unidos ou é o presidente do mundo? O que eu me pergunto também, até quando ser assim? Até quando vai ser assim com o presidente Donald Trump? Porque não é a primeira vez, porque não é o primeiro mandato dele. Já sempre foi assim nos seus mandatos dele. Vamos recordar aí na memória. Então, o nosso tempo está estourando, né? A gente ainda tem mais uma notícia, mas eu volto aqui para questionar e deixar você questionado. Até quando Donald Trump vai agir desta maneira? Até quando, presidente? E vou destacar mais uma vez. O que eu falei é independente de situação partidária, situação política, de direita ou esquerda. Agora é hora de falar de futebol com ele, Juscelino Gonçalves, está dividindo tela já comigo. Juscelino, boa tarde para você. O que você conta pra gente? Quais os destaques do futebol para hoje? Tá contigo, meu amigo. Olá, boa tarde para você, Caio. Boa tarde para você, telespectador que nos acompanha no Boa Tarde Mundo. Você acompanha comigo no quadro de esportes da TV Mundial as principais atualizações do futebol nacional e do futebol internacional. Começando pela seleção brasileira. A seleção brasileira fez um treino de portões abertos para as imprensas e o público, com duração de 1 hora. E também chegou os novos convocados, depois da saída de Gerson e o goleiro Alisson. Pela Nations League, Portugal avança para a semifinal e joga contra a Alemanha, ainda esta semana. O Portugal acabou vencendo no placar agregado de 5-3 no primeiro jogo em Copenhagen. Acabou ganhando o primeiro jogo a Dinamarca por 2-0. Mas na prorrogação acabou levando com 2 gols de Trincão e 1 de Cristiano Ronaldo. Pelo campeonato estadual no baiano, o Bahia venceu o Vitória pelo placar de 2-1. O jogo foi muito pegado, com o jogo sendo parado até mesmo por brigas. Os jogadores saíram na mão entre os jogadores. Teve expulsão pelos dois lados, mas o Bahia acabou vencendo o Vitória nos 2 jogos. Pela Fórmula 1, Bortoleto fica em 18º, depois de uma corrida muito difícil para o Gabriel Bortoleto, o nosso brasileiro, o único brasileiro no grid da Fórmula 1. E essa semana também tem data FIFA, na terça-feira tem Brasil e Argentina, o jogo mais aguardado entre as seleções pelas eliminatórias da Copa de 2026. O jogo acontece no Mané Garrincha, em Brasília, às 9 horas. Me despeço por aqui, esse foi o quadro de esportes da TV Mundial. Fico com você, Caio. Boa tarde para você. Muito obrigado, Juscelino, pelas suas informações. Tenha uma boa tarde, bom restinho de feriado e até amanhã.
O BTN vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens, é só voltar o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. A gente está sempre postando chamadas, interagindo com o público, @TV Mundial OFC. Hoje tem Jornal Mundial, passar informação neste feriado, tem JM. Encerramos com imagens ao vivo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Amanhã tem BDM novamente e eu espero por você. Bom resto de feriado e até amanhã. Amanhã pela tarde, às 13h20, aqui na TV Mundial. Compromisso marcado com a gente. Até amanhã. Tchau, tchau.